Bom dia, pessoal! Então hoje nós vamos começar o capítulo novo, que é o capítulo 6 da apostila, que está na página 44, tá bom? Então, a primeira parte desse capítulo, que é de reações químicas, é para representação de uma reação química e balanceamento das equações por tentativa. Então, por que a gente faz isso? Esse capítulo é sobre reações químicas, porque na natureza a gente encontra muito poucos produtos já disponíveis na forma que a gente utiliza eles. Então, a maioria dos produtos que a gente utiliza, a gente produz. E produz como? Por uma reação química. Reage um produto com o outro para formar um terceiro, um quarto, ou então um produto forma outros dois, ou dois produtos formam só um. Existem vários tipos de reações químicas e elas dão origens aos variados produtos que a gente utiliza na nossa vida, tá bom? Então, como se representa uma reação química? Por exemplo, eu tenho um reagente reagindo com o outro para formar dois produtos. Então, eu tenho o reagente 1 reagindo com o reagente 2 para dar o produto 1 mais o produto 2. Esse é um dos tipos de reações, tá? Não precisa necessariamente ter dois de cada, mas esse aqui é um exemplo bem clássico. Então, por exemplo, quando eu faço a reação do nitrogênio do ar com o hidrogênio do ar, eu produzo o NH3, tá bom? Mas reparem que essa equação não está balanceada, e balanceamento é o quê? Balanceamento é o mesmo número de átomos dos elementos de cada um dos lados. Por exemplo, aqui do lado esquerdo da flecha da reação, onde estão os reagentes, tem 2 nitrogênios. Do lado de lá, eu tenho só um nitrogênio. Então, se eu tenho só um, eu preciso colocar um 2 aqui na frente. Sempre lembrando que eu não posso alterar esse número aqui embaixo, tá? Esse número não pode ser alterado. Eu posso colocar um número aqui na frente, porque isso que é a estequiometria da reação. Então, ajustei os nitrogênios. Ó, agora eu tenho 2 nitrogênios do lado direito, que é o lado dos produtos, e eu tenho 2 nitrogênios do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes. Agora vamos ver os hidrogênios. Desse lado esquerdo, reagentes, eu tenho 2 hidrogênios. Do lado direito dos produtos, eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. Eu tenho 6 hidrogênios. Então, eu preciso colocar o que aqui na frente? Um 3, porque 3 vezes 2 dá 6 também, que daí fica 6 hidrogênios do lado esquerdo dos reagentes e 6 hidrogênios do lado direito dos produtos. Tudo bem? Então, isso é balanceamento de equações por tentativa. Vamos fazer hoje, a nossa aula hoje vai ser basicamente isso, tá? A gente vai fazer vários balanceamentos de equação por tentativa. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo ali da apostila. Magnésio sólido reagindo com oxigênio gasoso para dar MgO, que é o óxido de magnésio, que também é sólido. Então, vamos balancear essa equação. Aqui do lado esquerdo eu tenho um magnésio, do lado direito eu tenho um magnésio. Vou fazer essa flecha um pouquinho menor, tá? Do lado esquerdo, um magnésio, do lado direito, um magnésio. Então, por enquanto tá tudo certo. Agora vamos ver os oxigênios. Do lado esquerdo eu tenho 2 e do lado direito eu tenho só 1. Então, eu preciso colocar um 2 aqui na frente. Lembrando que eu não posso colocar o 2 lá dentro, tá? Porque senão eu estaria alterando o produto, já não seria mais óxido de magnésio. Aqui continua sendo óxido de magnésio, mas são 2 óxidos de magnésio. E aí, qual que é o problema? O problema é que para eu ajustar os oxigênios, eu desajustei o magnésio, porque agora eu fiquei com 2 magnésios também. Porque eu não posso colocar o 2 só aqui na frente do oxigênio, tá bom? Então, eu coloquei o 2 aqui na frente do composto inteiro, que é o óxido de magnésio. Então, agora eu fiquei com 2 magnésios também. Então, eu preciso arrumar aqui. Então, agora aqui eu tenho que colocar um 2 na frente também para ficar com 2 magnésios. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo.
é uma reação de combustão. Reações de combustão são aquelas que reagem com o oxigênio. Esse aqui é um dos compostos principais da gasolina, tá? O octano. Esse aqui é o octano, que é um dos compostos principais que está na gasolina. A gasolina, ela sofre combustão, ou seja, ela reage com o oxigênio e é queimada. E aí ela produz gás carbônico. Todas as reações de combustão produzem gás carbônico e água, tá? É isso que produz uma reação de combustão. A água aqui está no estado gasoso também. Então, a gente ainda não estudou esse tipo de reação, mas essa aqui é uma reação de combustão. Só para a gente já ir se situando. Reação de combustão é reação com oxigênio para produzir CO2 e água, que é o gás carbônico e água. Então, nesse caso, eu estou fazendo a combustão, ou seja, a queima do octano, que é um dos principais componentes da gasolina. É o que acontece no motor do carro, isso aqui, tá? Por isso que eles falam que quando você queima combustível fóssil, produz gás carbônico, que é o que pode causar efeito estufa, né? Então, produz CO2. Então, agora vamos balancear isso aqui. Ó, vamos começar pelo carbono. Eu tenho 8 carbonos aqui do lado esquerdo e eu tenho 1 carbono lá do lado direito. Então, eu vou colocar 8 lá na frente. Na frente, né? Não posso colocar aqui dentro. Então, o que eu acabei ficando? Vamos ver aqui. Eu fiquei com... carbono tá certo. Vamos ver se vai se manter desse jeito. Agora eu tenho 18 hidrogênios. E lá do lado direito, eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu vou colocar um 9 aqui na frente, porque 9 vezes 2 fica 18 também. Então, agora eu fiquei com 18 do lado direito dos produtos e 18 do lado esquerdo dos reagentes. Agora, o último que eu vou ajustar é o oxigênio. Nesse caso aqui, reparem que eu tenho o oxigênio aqui do lado esquerdo só nesse composto aqui, que é o O2. Mas lá do lado direito eu tenho o oxigênio nos dois. Ó, eu tenho oxigênio aqui e eu tenho oxigênio aqui. Então, vamos ver quantos eu tenho aqui. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui, do lado direito, nesse composto aqui eu tenho 8 vezes 2. Eu tenho 16 oxigênios. E nesse outro composto aqui, eu tenho 9 vezes 1, 9 oxigênios. Então, do lado direito, eu acabei ficando com 25 oxigênios. E aqui eu tenho 2. Então, como que eu balancei isso aqui? Que número que eu tenho que multiplicar para dar 25? Que número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 25? Nesse caso aqui, não tem um número exato, é uma fração, né? Eu tenho que multiplicar por 12,5 ou por 25 dividido por 2. Então, 25 dividido por 2. Porque daí, quando eu multiplico 25 dividido por 2 vezes aquele 2 ali, ó quanto que sobra, 25. 25 oxigênios. Mesma coisa que lá do lado direito. Tá bom? Só que aqui a gente acaba ficando com um problema, porque eu preciso deixar esses números inteiros. Então, eu vou ter que multiplicar toda a equação por 2 para tirar esse denominador aqui. Então, vai acabar ficando 2C8H18, 25 por 2 vezes 2, acaba ficando 25. Mais 25O2, aqui 8 vezes 2, 16. 16CO2 e 9 vezes 2, 18H2O. Tá bom? Equação balanceada. Como eu sei que uma reação está acontecendo? Macroscopicamente, uma reação acontece, visualmente você consegue ver ela acontecendo. Por exemplo, ela libera um gás, então ela borbulha, né? Ou ela muda de cor, ou então ela forma um precipitado lá no fundo. Eu jogo um reagente com o outro e eu formo um produto que é menos solúvel. Então, o que acontece com aquele produto? Ele vai para o fundo, ele precipita lá no fundo. Então, é uma evidência que uma reação está acontecendo. Ou então, quando eu
adiciono 2 produtos e aquele meio que eu adicionei os produtos, por exemplo, eu estou adicionando num becker, eu adicionei 2 reagentes num becker, e aí quando eu misturei eles, aqueceu aquele becker. Isso é uma evidência de uma reação, porque é uma reação que está liberando calor, tá? Ou então, quando libera a luz, é um pouco mais raro, mas acontece também. Quando eu queimo o sódio, por exemplo, o sódio metálico, ele libera a luz, é uma reação muito bonita. A gente até poderia fazer no laboratório se estivesse na escola, tá bom? Então, todas essas são evidências de uma reação, tudo bem? Aqui teria um experimento muito legal, só que a gente não vai conseguir fazer, tá? Porque não estamos na escola. Eu vou ver se algum dia eu consigo ir lá, ver se tem esses reagentes, aí eu posso gravar uma aula para vocês, se eu encontrar todas essas coisas lá na escola, tá? Vamos lá na página 48 agora. Na página 48 tem o organize... Ah não, são atividades já, não é organize as ideias. Vamos fazer o exercício 1, que é para acertar os coeficientes estequiométricos das seguintes equações por tentativa. Então, página 48, exercício 1. Letra A. H2 mais Cl2 dando HCl. Eu não vou colocar a forma que ele está aqui para a gente não perder tempo, tá bom? Porque isso não influencia no balanceamento da equação. Então vamos dar uma olhada aqui. Do lado esquerdo, 2 hidrogênios. Do lado direito, 1 hidrogênio. Então eu coloco um 2 aqui na frente, que daí acaba ficando 2 hidrogênios. Do lado esquerdo, 2 cloros. Do lado direito, agora eu fiquei com 2 também. 2 vezes 1 fica 2 cloros, tá bom? Então aqui já está balanceada. 1 H2 mais 1 Cl2 dando 2 HCl. Letra B. SO2 mais O2 dando SO3. Aqui você precisa reparar no seguinte: eu tenho oxigênio dos dois lados, nos dois reagentes. Sempre lembrando que na reação o que está do lado esquerdo é reagente, o que está do lado direito é produto, tá? Então aqui eu tenho oxigênio nos dois reagentes, e lá no produto eu também tenho oxigênio, né? Óbvio. Então, como que eu faço para balancear isso aqui? Vamos começar pelo enxofre. Eu tenho um enxofre do lado esquerdo, um enxofre do lado direito. Já está tudo certo com o enxofre. Aqui eu tenho 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, 4 do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho 3 oxigênios. E aí, como é que eu faço para balancear isso? Porque se eu multiplicar aqui por 4/3, por 4/3 vai ser um problema, porque daí eu vou desbalancear o enxofre também. Daí não vai servir, né? Daí eu vou ter que balancear de novo ali. Então, como eu posso fazer para facilitar a minha vida? Quando é assim, que acaba ficando uma fração, eu posso usar essa artimanha. Eu pego o composto que está sozinho e coloco um 2 na frente. Daí eu tento. Vou tentar de novo. Então agora eu tenho o quê? 2 oxigênios aqui. 2 vezes 2 dá 4. Então do lado esquerdo eu acabo ficando com 6 oxigênios. E lá do outro lado eu tenho 3. Então aqui eu coloco um 2 na frente. E aí fica tudo certo. Agora eu vou balancear de novo o enxofre, porque do lado direito eu acabei ficando com 2 enxofres. E aqui eu tenho um só. Então eu vou colocar um 2 aqui na frente. Não deu certo, né? Então eu vou tentar de novo. Ó, não deu certo por quê? Porque eu acabei desbalanceando o oxigênio de novo. Então vamos lá. Não deu certo aqui, vou tentar de outro jeito. Vou colocar um 2 aqui na frente, então. Agora vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o enxofre. 2 enxofres, do lado esquerdo, do lado direito, um enxofre. Então, coloco um 2 aqui na frente. Agora vamos ver os oxigênios. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2 dá 6. E lá do lado direito, 2 vezes 3, também 6. Então, agora deu certo, tá bom?
Então, essa aqui está balanceada desse jeito. Ela é um pouco mais complicada, tá? Mas a gente consegue fazendo porque esse é o método da tentativa. Então, você vai fazendo até conseguir, tá bom? Até tentar e acertar. Vamos ver a próxima. Letra C. NH3 mais HCl dando NH4Cl. Beleza, vamos ver. Do lado esquerdo eu tenho um nitrogênio. Do lado direito eu tenho um nitrogênio. Do lado esquerdo eu tenho 3 hidrogênios aqui e mais um aqui. Então, 4 hidrogênios. E do lado direito eu tenho 4 hidrogênios. Do lado esquerdo eu tenho um cloro. E do lado direito eu tenho um cloro. Então, aqui já está balanceada. 1 e 1. Tudo bem? Falta eu colocar um aqui na frente, que eu nem preciso colocar, tá? Mas já vou deixar ali. Letra D. NaNO3 dando NaNO2 mais O2. Beleza? Ó, eu tenho um sódio e eu tenho um sódio. Do lado esquerdo e do lado direito. Eu tenho um nitrogênio e eu tenho um nitrogênio. Do lado esquerdo e do lado direito. Eu tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Então, eu preciso, muito mais fácil eu trabalhar com esse, né? Porque ele tá sozinho. E aí, porque se eu trabalhar com esse aqui, eu vou desbalancear sódio e nitrogênio. Então, vamos trabalhar com esse que tá sozinho. Então, eu preciso transformar esses 4 oxigênios em 3, porque do lado esquerdo eu tenho 3. Então, como é que eu faço? Eu multiplico aqui por 1/2. Porque quando eu multiplico 1/2 vezes 2, acaba ficando 1. Então, aqui eu fico com um oxigênio, com mais 2, fica 3. E do lado esquerdo eu também tenho 3. Então, agora ela está balanceada. Só que ficou uma fração. Então, eu tenho que multiplicar tudo para eliminar aquela fração. Então, vou multiplicar tudo por 2, tá? Então, multiplicando esse por 2, aqui fica 2. Multiplicando esse por 2, aqui fica 2. E multiplicando esse por 2, aqui fica 1. Balanceado. Tá bom? Letra E. NH4, NO3. Dando N2O mais H2O. Beleza. NH4, NO3 dando N2O mais H2O. Vamos ver os nitrogênios primeiro. Do lado esquerdo eu tenho 2 nitrogênios. Do lado direito eu também tenho 2. Então aqui tá certo. Agora vamos ver os hidrogênios. Do lado esquerdo eu tenho 4 e do lado direito aqui eu não tenho, aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 2 do lado direito e 4 do lado esquerdo. Então, eu coloco um 2 aqui na frente. Agora, vamos ver o último, os oxigênios. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1 mais 2. 2 vezes O fica 2O, mais esse O fica 3O. E aqui eu também tenho 3. Então, tudo certo, já está balanceado. Tudo bem? Vamos ver a letra F. LiClO4 dando LiCl mais O2. Vamos lá. Um lítio do lado esquerdo, um lítio do lado direito. Um cloro do lado esquerdo, um cloro do lado direito. 4 oxigênios do lado esquerdo, 2 oxigênios do lado direito. Então, eu coloco um 2 aqui na frente e pronto. Resolvi o meu problema, tá bom? Vamos ver a letra G. BaO mais P2O5 dando
BA3, PO4, 2. Tá bom. Vamos começar pelo bário. Do lado esquerdo eu tenho um bário, do lado direito eu tenho 3 bários. Então, eu vou colocar um 3 aqui na frente. Agora, vamos deixar os oxigênios por último, tá? Porque é sempre melhor deixar oxigênio ou hidrogênio por último, porque como eles estão em vários compostos, daí a gente ajusta no final. Então, vamos pro fósforo. Eu tenho 2 fósforos aqui e do lado direito, olha aqui, entre parênteses, eu tenho um fósforo, mas isso multiplica por 2. Então, eu também tenho 2 fósforos do lado direito. Então, fósforo já está tudo certo. Agora, vamos ver os oxigênios. 3 oxigênios nesse composto, com mais 5 nesse composto, fica 8. E do lado direito, 2 vezes 4, que dá 8 também. Então, aqui já está tudo certo, tá bom? Aqui fica 1 e aqui fica 1. Vamos ver a H. A G2O, dando AG. Quando é assim, a gente chama de metálico, tá? Isso aqui é a prata metálica, sozinha, tá? Mais O2, que é o oxigênio gasoso. Sempre que é 2, é gasoso, tá bom? Então, vamos lá. Do lado esquerdo eu tenho 2 pratas e do lado direito eu tenho uma. Vou colocar um 2 aqui na frente. Do lado esquerdo eu tenho um oxigênio e do lado direito eu tenho 2. Então, eu preciso colocar um 2 aqui na frente, né? Não posso simplesmente colocar aqui, né? Não posso colocar dentro do composto, porque senão eu estaria alterando o composto. Assim, eu só estou alterando a quantidade. E aí, a gente entrou num problema aqui, porque eu tinha 2 oxigênios aqui, eu tive que colocar um 2 aqui na frente para ajustar. E agora eu desregulei a prata, porque agora eu fiquei com 2 vezes 2, eu fiquei com 4 pratas. Então, eu vou apagar esse 2 daqui e vou colocar um 4. Tudo bem? E aí tá resolvido o meu problema. Vou fazer mais uma e aí o restante eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Depois a gente corrige junto. Cromo mais O2 dando Cr2O3. Cr2O3. Tá bom. Então, vamos ver. Eu tenho um cromo e do lado direito 2 cromos. Vou colocar um 2 aqui na frente. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 3 oxigênios. Geralmente, quando é assim, eu coloco o mesmo número. Eu tenho oxigênio num composto só e ali eu tenho oxigênio num composto só e eles não são iguais, eu coloco o número daquele na frente desse e eu coloco o número desse na frente daquele. Daí, como é que fica? 3 vezes 2, 6 e aqui 2 vezes 3, 6 oxigênios. Ajustei os oxigênios, mas eu desajustei o cromo. Eu acabei ficando com 2 vezes 2, 4 cromos. Então, eu vou apagar esse 2 aqui e vou colocar um 4. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. O restante eu vou deixar para vocês fazerem e aí a gente corrige junto depois, tá? Que daí vocês vão tentando também. Caso não consigam, depois a gente resolve junto. Obrigado, gente. Até mais.